Bom, pessoal, nós vamos estar cobrindo agora o capítulo 16 do nosso livro-texto sobre Future Scheduling e Distribuição de Trabalho. A primeira parte do capítulo é bem prática, falando sobre uma classe em Java que implementa pools de threads. Depois a gente passa para uma parte um pouco mais conceitual sobre distribuição de trabalho. E no final do capítulo volta a cobrir aspectos bem práticos relacionados à distribuição de trabalho. Então, o tema-chave desse capítulo é como distribuir o trabalho entre tarefas paralelas de uma maneira eficiente e fazendo gerenciamento de threads. O exemplo que a gente vai dar é de multiplicação de matrizes, matriz C igual a vezes B, e essa multiplicação de matrizes pode ser quebrada, então mini multiplicações de C e J igual a soma de K de 0 até N-1 de A e K, BKJ. E aí uma maneira bem ingênua de implementar isso seria por meio desse programa em que cada thread é responsável por fazer o produto interno de uma linha com uma coluna da matriz. Então a gente tem aqui uma thread que faz a multiplicação de uma linha com uma coluna, e que ela faz o produto interno dessa linha com essa coluna. E aí o programa principal seria um programa no qual a gente tem n ao quadrado workers, né? E cada worker, o que ele faz? Ele faz esse produto interno e depois a gente espera que todos os workers trabalhem e junta as respostas em uma matriz. Qual é o problema dessa solução? Tá? Então, o que tem de errado com essa figura? Então, o que tem de errado é que uma thread ela exige recursos para ser criada, ser destruída, né? Então, se essa quantidade de recursos que você precisa de memória para criar a thread, de tempo, né, para destruir a thread, for maior do que a quantidade de recursos e de tempo que você precisa para fazer a sua tarefa em si, né? Cada thread passa um tempo mínimo executando a tarefa útil e um tempo muito grande com esse overhead de criação e destruição, acaba que não valeu a pena ter usado threads, né? Então, o ponto aqui principal é esse. E como lidar com isso? Uma das maneiras de lidar com isso, ao invés de você ficar criando zilhões de threads, você ter um thread pool com uma quantidade limitada de threads. Quando surge uma nova tarefa, a gente manda para essa pool. Se a pool ainda tiver threads prontas para resolver isso, resolve. Se não, essa nova tarefa pode ser executada sequencialmente ou pode esperar ter alguma thread disponível para executar a tarefa, né? Então a thread pool, a ideia é essa, uma coleção de threads. E quando você pede para executar uma tarefa, essa tarefa pode ser executada por uma thread, que vai ficar então ocupada. Quando a thread ficar disponível de novo, ela vai voltar de novo para a coleção de threads vazias e vai estar esperando então uma nova tarefa. Então a ideia é que com essas coleções de threads a gente resolve esse problema, né, de computação concorrente de uma maneira bem independente da plataforma. Se tiver plataformas com máquinas mais potentes, você pode ter mais threads. Se tiver uma plataforma mais simples, você pode usar menos threads na sua thread pool. Mas o programador, ao fazer o código, não precisa se preocupar em qual é a plataforma. Ele simplesmente escreve o programa mandando tarefas para um pool de tarefas, e quem estiver encarregado de fazer o deployment desse sistema é que se preocupa em selecionar o número ótimo de threads, que não pode ser nem muito pequeno nem muito grande, né? E que vai depender da máquina, do número de cores que tem na máquina, né? Para executar esse programa de maneira ótima. Então, para implementar isso em Java, existe uma interface, Executor Service, que pode receber ou um runnable ou um callable, né, que vai ser uma tarefa. Se a tarefa for retornar algum valor, você usa o runnable. Se não, se não retornar valor, usa o runnable. Se retornar um valor do tipo T, você usa o callable. E aí aqui a gente tem então um exemplo de uma submissão de uma tarefa que retorna esse future do tipo T, né? E aí esse método get ele é bloqueante, vai esperar que a tarefa seja executada. Então, enquanto o método submit ele executa, esse método submit ele executa de maneira não bloqueante. Então o submit simplesmente submete a tarefa. Quando você chama o get, ele vai ficar bloqueado esperando o retorno dessa tarefa, e quando esse retorno for recebido, ele vai ser armazenado nessa variável value. No caso de você ter tarefas que não retornem nenhum valor, a gente usa essa interrogação entre colchetes. O future vai ser de um tipo de interrogação, ou seja, um tipo indeterminado, né?
Então, você submete a tarefa e quando você chama então esse método get, ele simplesmente bloqueia até que a tarefa seja executada, mas nada é retornado além da, do padrão que a tarefa for executar em cima, nenhum valor é retornado pela tarefa, ok? Então essa é a maneira é, existente no Java para executar tarefas em pools de threads. Submete tarefas para esse pool e pega o retorno das tarefas quando esse retorno estiver disponível. Então, uma observação é que quando a gente submete uma tarefa, a gente não tem nenhuma garantia sobre se ela vai ser executada por uma determinada thread X ou Y, ou até mesmo se vai ser executada por uma thread que foi da sua pool de threads, ou se ela vai ser executada de maneira sequencial, seguindo a thread principal do seu programa principal. Então, a gente não tem esse controle fino, a gente só sabe que aquela tarefa vai ser submetida e que eventualmente ela vai ser executada, mas não se tem garantia sobre tempo ou por quem que vai executar aquela tarefa. Então aqui mais um exemplo, multiplicação de matrizes, como é que seria essa multiplicação de matrizes usando uma thread pool. A gente pode quebrar essa multiplicação de uma matriz de n por n em 4 multiplicações de matrizes de tamanho n sobre 2. Né? Então n sobre 2 por n sobre 2. Então, como é que funcionaria isso? A gente chamaria, né, essa função que faz a partição das matrizes A em B em 4 submatrizes, A00, A01, A10 e A1, e B00, B01, B10 e B1. E aí faria então submeteria essas 4 tarefas para pool de tarefas, né? E essas 4 tarefas vão ser executadas, e aqui então a gente pega a saída dessas 4 tarefas, e esse é o resultado da nossa adição. Então aqui é o caso base, que se a dimensão for 1, a gente simplesmente resolve a soma, caso contrário, faz a partição, submete as 4 tarefas e pega os resultados delas. Nesse caso, a gente não tem dependência entre as tarefas, mas no caso geral teria dependência. No caso da soma, as tarefas são totalmente independentes entre si. Né? A soma das 4 submatrizes não tem nenhuma dependência de uma submatriz com outra, mas em geral não tem essa independência. E aqui a gente vai mostrar um exemplo de um programa que não tem independência, só para fins de ilustração. Okay? Então vai ser um exemplo de uma implementação da recursão de Fibonacci, só para ilustrar as ideias desse capítulo, mas essa implementação é extremamente ingênua, extremamente ineficiente. A maneira eficiente de implementar recursão de Fibonacci seria via programação dinâmica ou via fórmula fechada que existe, mas aqui a gente quer só ilustrar alguns conceitos desse capítulo. Então, f de n é igual a 1, se n é igual a 0, 1, ou f de n é igual a f de n menos 1 mais f de menos 2, caso contrário. Ok? Então, mais uma vez, essa implantação que a gente vai mostrar é muito ineficiente, mas a gente deixa como exercício uma implantação mais eficiente. O objetivo aqui não é mostrar como implementar de maneira eficiente a sequência de Fibonacci, sim ilustrar algumas ideias sobre submissão de tarefas, dependências, etc. Então, está aqui a nossa implementação, ok? Então, como é que ela funciona? Você tem 2 chamadas em paralelo, submete 2 tarefas para executar o fib de um certo argumento, a gente chama fib-task arg-1, fib-task arg-2, pega as 2 saídas, soma, né? E aí dá o resultado. Então, repare que tem essa dependência, você só pode retornar o resultado quando as 2 tarefas estiverem prontas. Né? Então, para capturar essas dependências, a gente vai usar um grafo acíclico direcionado, um DAG, né, em que cada nó vai ser uma tarefa. Então, tem aqui a ilustração para fib de 4, cada nozinho aí é uma tarefa, dentro de cada retângulo desse a gente tem tarefas executadas dentro de uma determinada thread em particular, e setas vermelhas representam submissões de tarefas, e setas verdes representam que está esperando o retorno de uma certa tarefa. Né? Então, a gente tem aí um total de 17 nós nesse grafo, indicando que a gente precisaria de um trabalho correspondente a 17 unidades de ciclo de um processador. E a pergunta é quanto tempo isso levaria se você estivesse rodando numa máquina paralela, né? em múltiplos processadores, por exemplo. Então, as setas representam dependências. Então, quantidade de trabalho
é o tempo que você levaria em um processador, e o tamanho crítico do caminho de tamanho crítico é o caminho com maior sequência de dependência, ou seja, o maior caminho nesse grafo. Então é impossível, mesmo que tenha recursos infinitos, um número infinito de processadores, é impossível você resolver esse problema em tempo menor do que um tempo proporcional a esse caminho mais longo no grafo. Então aqui a gente tem de novo o grafo, né? A gente tem 17 nós, como falei, então o trabalho, a gente vai dizer que o trabalho é igual a 17, e o caminho mais longo nesse grafo é esse caminho daqui, que é um caminho de tamanho 8, passando pelos nós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Pode ter mais de um caminho crítico, ok? Mas esse aqui é um caminho crítico nesse grafo. E aí tem alguma notação adicional aqui. TP é o tempo para se executar em P processadores. T1 é o trabalho, que é o tempo para executar em um processador. E T infinito, tamanho do caminho crítico, que é o tempo para se executar com infinitos processadores. Algumas observações simples também. TP é maior do que T1 sobre P. Por quê? Né? Porque o tempo para executar com P processadores, no melhor dos mundos, a cada passo, né, a gente vai estar executando exatamente P tarefas. Se a gente tem T1 tarefas para executar, T1 sobre P, né, dá o número de passos que a gente precisa nesse melhor dos mundos. E outro bound que a gente tem também é que TP é maior ou igual que T infinito. Por quê? Porque, mais uma vez, no melhor dos mundos, a gente executaria cada um daqueles passos do caminho crítico em exatamente uma unidade de tempo, e com isso concluiria a nossa execução do programa. Né? Então são dois bounds simples, dois bounds inferiores, dois lower bounds para o TP. Aí, né? Agora, nosso objetivo é combinar esses dois bounds em um bound que leve em conta essas quantidades todas em um ambiente em que o número de processadores disponíveis ao longo do tempo não necessariamente vai ser sempre igual a P, ele pode ir variando, e na média ele vai ser igual a PA, que a gente vai chamar aqui o average, o número médio de processadores disponíveis ao longo do tempo. Ok? Então, antes de passar para isso, aqui mais alguma notação, a gente vai chamar de speedup, né, a razão entre T1 e TP. Linear speedup vai ocorrer quando T1 sobre TP for da ordem de P, né? E o máximo speedup, né, é T1 sobre T infinito, que é impossível você ter um speedup maior do que T1 sobre T infinito, porque como a gente falou, o TP ele é menor ou igual que T infinito. Né? Desculpa, TP ele é maior ou igual que T infinito. Né? Então o máximo speedup é de T1 sobre T infinito. Então, voltando aqui ao exemplo da adição de matrizes, a gente tem 4 adições paralelas. Né? Se a gente chamar de AP de N o tempo para executar essa soma de N, de matriz de N por N em P processadores, A1 de N é o trabalho e A de infinito de N é o tamanho do caminho crítico. Okay? Porque A1 de N é o tempo para rodar com um processador, e A infinito de N é o tempo para rodar com infinitos processadores. Então, a quantidade de trabalho, no caso de um processador, é igual a 4 vezes a quantidade de trabalho com uma matriz de N sobre 2, que a gente quebra em 4 somas de matriz de N sobre 2, mais um tempo constante, que vai ser relacionado com a partição, sincronismo, etc., em cada uma dessas etapas. Né? Então, essa é a recursão para resolver a quantidade de trabalho para fazer a soma de duas matrizes tamanho N por N, usando um processador. Okay? E aí uma pergunta que a gente pode se fazer aqui é como resolver essa recursão. Ok? Então, eu vou deixar para vocês recordarem isso, e a gente pode cobrir brevemente no vídeo a seguir como resolver essa recursão, mas esse não é o tema principal desse curso, isso aqui é só uma observação extra que a gente vai fazer para seguir em frente.